resumão aí do que nós falamos essa semana aí para deixar lá, né, como, sei lá, uma ferramenta de fixação aí, né, um resumão do que a gente conversou. Tava conversando hoje e nós vamos entrar no assunto que tem a ver com o Galileu Galilei, né, e como ele utilizou a matemática como instrumento para compreender fenômenos da natureza, né. Daí eu conversei assim previamente, porque não entrei ainda dentro desse assunto mesmo. Vou entrar ainda, mas conversei previamente com o pessoal ali, né? Então aqui nós vamos fazer esse vídeo resumão previamente sobre alguns assuntos de contextualização, para a gente entender onde nós vamos estar pisando, né? Onde nós vamos estar entrando, né? E a gente vai entrar num assunto polêmico, que eu expliquei lá para o pessoal qual que é a minha posição referente a esses assuntos polêmicos. Só assim, de forma breve aqui, eu falar que eu deixei bem claro lá para todo mundo que eu não estou advogando para lado, né, não estou fazendo apologia a lado nenhum, não estou querendo doutrinar ninguém. Simplesmente é uma leitura do assunto, né, que eu estou apresentando. Apesar de que algumas vezes eu vou fazer e apresentar alguma observação crítica até, mas é aquilo que eu falei para o pessoal lá, é um ponto de vista meu, e em filosofia a gente tem pontos de vista, né? É uma coisa que a gente tem que aprender desde sempre. Filosofia, que o discurso absoluto na filosofia, discurso dogmático na filosofia, ele é problemático. Ser dogmático em filosofia é uma coisa problemática. Então, é interessante que a gente assuma a nossa posição, como eu falei para o pessoal, assuma a nossa posição, né? Assuma a nossa convicção, mas que não imponha isso aos outros. É isso que eu deixei claro lá. Então não é a minha parte de impor nada para ninguém, né? Apesar de para mim, no meu caso, assumir uma postura é uma coisa que já remete a uma complexidade ainda maior, né? Como eu falei para o pessoal, eu estou assim, dentro da onda do ceticismo, dentro da onda do niilismo, assim, para mim assumir convicção é difícil, sabe? É difícil. Para mim, sabe, defender uma postura é difícil, por natureza, é uma escolha minha, é minha situação, é minha vivência, é minha experiência. Então, queria deixar claro isso, né? Se for gerar digamos, algum mal-estar aí sobre esses assuntos, mas nós vamos ter que lidar com assuntos polêmicos. E o assunto polêmico vai ser introduzido, que eu usei, né, um dos autores que chama atenção para isso, né, que eu conheço. É esse cidadão aqui, né, o Richard Dawkins. Ele escreveu esse texto famoso, O Gênio Egoísta, né? Falei lá um pouco do que fala esse livro aqui, né, só para o pessoal saber, né. Quem gosta de biologia é um autor, assim, independente se você é religioso ou não, saiba que ele é ateu. Mas, independente das opiniões religiosas dele, é um livro, assim, os livros dele, se você gosta do tema biologia, se você gosta dos temas da biologia, ele é um autor que é interessante ler. Mesmo que ele faça ataque à religião, você filtra isso, se você é religioso. Filtra isso, é um autor assim, interessante para você. É um divulgador da ciência, então é um autor interessante para você, sabe? E tem o tema da evolução, ele é fã do Darwin, é um tiete mesmo, o cara é tiete do evolucionismo. Então, se você quer entender um pouco de evolucionismo e ter um pouco de dificuldade, esse aqui é um divulgador, um bom divulgador, apesar de, como eu falei para você, se você for religioso, ele vai atacar a religião, mas, como eu falei, filtra. Mas quando ele fala de evolução, de biologia, nisso ele faz um ótimo trabalho. Então, um bom divulgador. Então, esse é um texto aqui interessante, quem gosta de genética, é interessante. Aí eu mostrei o livro polêmico dele, fiz um comentário breve lá também, Deus um Delírio. Esse livro aqui é um livro polêmico, eu falei pro pessoal, né, que parece um panfleto, né, defendendo o ateísmo e tal, né, mas como eu falei para vocês, né, isso aqui é o Dawkins, né, falando, então é a opinião dele, enfim. Eu comentei um pouco sobre esse livro aqui, né, só para conhecer o cidadão, mas eu tinha conversado um pouco sobre esse texto aqui, ó, O Maior Espetáculo da Terra, que é um texto onde ele tenta, digamos assim, trazer algumas evidências sobre a evolução, né?
sobre a questão da seleção natural, lá, teoria da evolução. E o livro aqui é interessante, como eu falei, para quem gosta, quem é biólogo ou quem gosta de biologia, gosta dos temas da biologia, é um texto assim interessante para ler, sim. É bem interessante nesse sentido. Mas aqui tem um texto que me chamou muita atenção para uma reflexão. Eu estava lendo esse texto aqui e eu achei um artigo aqui bem interessante, que ele fala, assim, o título ali é A Mão Morta de Platão. Ele cita um autor ali, que era um biólogo americano, e ele cita esse autor e ele, por intermédio desse autor, ele diz que Platão, ele acusa Platão de ser um filósofo que cria obstáculos para o avanço técnico-científico, né? Cria obstáculos para o conhecimento científico, devido à teoria filosófica do Platão, né? E ele faz uma crítica mesmo, ele faz uma crítica. E aí esse é um assunto que eu refleti muito quando eu li isso aí, achei interessante porque tem um pouco a ver mesmo, sabe? Ele não é o único que vai falar isso, né? Mas ele é um dos que eu conheço que faz o ataque direto. Vou dizer assim, ó, Platão foi responsável pelo atraso científico. Isso é eu falando, entendeu? Mas é a minha interpretação do que ele fala naquele artigo ali. Platão foi um responsável pelo atraso científico. Por quê? A gente tem que relembrar que depois da queda do Império Romano, é uma coisa que a gente tem que relembrar, depois da queda do Império Romano, quando a igreja assume o poder político, a igreja que eu estou falando aqui é a igreja católica apostólica romana, quando ela assume o poder político, né, ali inicia-se então aquilo que a gente chama de Idade Média, de certa maneira a igreja ela vai se influenciar e vai seguir, crendo ou não, ela vai seguir o discurso essencialista que o Platão defendia na filosofia dele. Mas como assim? O Platão não era um cara pagão? Né? Dona Maia. Vamos ver aqui, perguntar para Dona Maia. A Dona Maia está ali. Platão não era pagão? Ó, era pagão. Quando ela bate o rabo assim, era pagão. Ela confirmou para mim, a Dona Maia confirmou. Então, se ele era pagão, o que tem a ver o pensamento pagão do Platão com o cristianismo da Igreja Católica Apostólica Romana? Esse é um problema. Por quê? A gente tem que relembrar que Santo Agostinho foi um pensador cristão, né? Foi um filósofo cristão famoso, muito conhecido e muito influente dentro da Igreja Católica. E Santo Agostinho, ele foi responsável por, de certa maneira, trazer ideias platônicas ali para o pensamento cristão. Então existe uma influência da filosofia platônica dentro do pensamento cristão. O que vai acontecer? Se vocês forem lembrar, Platão ele era essencialista. Eu estou colocando ele como essencialista aqui. Não sei se deveria chamar ele por esse termo. Eu estou tentando definir ele como essencialista por causa do discurso dele. Se vocês lembrarem lá que Platão defende que existe um dualismo, né? Que é o sistema de dualismo do Sócrates, lá corpo e alma, que não é do Sócrates, já existia muito antes, Pitágoras acreditava nisso. Falei para vocês lá da religião órfica, que era uma das influências que a gente tem desse dualismo aí, o antagonismo entre matéria e espírito, já se encontra na religião dos mistérios órficos. Pesquisem lá o Orfismo e o Orfeu. Platão era, de certa maneira, órfico, Pitágoras era também. E o Platão ele vai estender esse discurso do orfismo para a filosofia dele, daí ele vai dizer que existe um mundo sensível, que é o mundo que a gente conhece através dos sentidos, é um mundo material. Daí Platão vai dizer, esse mundo sensível, material, ele não é um mundo verdadeiro porque existe um mundo perfeito, eterno, melhor do que esse, que está além do mundo físico, que a gente chama, daí o pessoal chama de metafísica, né, que é uma disciplina da filosofia que até mesmo, acho que Aristóteles falava que era a proto-filosofia, que é a filosofia das coisas primeiras, né, das coisas essenciais. Não vamos entrar nesse assunto aí, que isso é uma complexidade. Mas seria então o mundo das ideias, um mundo além do mundo físico. Ele não se resume ao mundo físico, então ele é eterno, ele é imutável. Esse discurso do Platão, de certa maneira,
Platão, de certa maneira, ele assume que a verdade e o bem não está no mundo sensível, que é cópia, que é sombra, né? Isso, se vocês forem ver lá na alegoria da caverna, o mito da caverna, se vocês forem relembrar, mito da caverna. Então, o mundo verdadeiro não é esse mundo material físico. Por quê? Porque esse mundo material físico é cópia de uma realidade essencial. Por isso que eu chamo ele de essencialista, de uma realidade essencial. Porque lá no mundo essencial existem as ideias, as formas ideais. Elas são a verdade. Elas são o quê? Elas são os conceitos e as formas de tudo aquilo que existe nesse mundo físico aqui. Então, o mundo verdadeiro e a verdade está lá no mundo das essências e não no mundo físico. Querendo ou não, esse discurso do Platão vai hipervalorizar o mundo metafísico e vai desprezar o mundo físico. Por isso que o Dawkins ali está acusando Platão de ser um cara que atravanca o avanço científico. Por quê? Porque se para Platão o mundo físico não é tão importante, e essa é uma divergência que o Platão vai ter até com o aluno dele, porque o Aristóteles vai dizer que o mundo material é importante. Dizem até que o Aristóteles é o primeiro empirista que existe aí na filosofia, porque ele valoriza o mundo dos sentidos também, o mundo físico. O Aristóteles fala que a sabedoria pode ser encontrada lá no mundo das ideias. Ele concorda com o Platão, pode, mas a sabedoria também pode ser alcançada no mundo material. E olha, já que nós falamos de Dawkins e de biologia, o primeiro a fazer classificação de bicho, de animal, é o Aristóteles. O Aristóteles foi um dos primeiros a fazer classe. E não existia biologia na época. E o Aristóteles é o primeiro a fazer classificação de bicho. Então, o Aristóteles ele estava preocupado, digamos assim, com o mundo sensível também. Ele acreditava que a sabedoria poderia ser alcançada no mundo sensível. E essa é uma divergência entre ele e o mestre dele, Platão. O Platão é categórico. O Platão diz, não, a verdade está lá fora, a beleza está lá fora, no mundo das ideias, não aqui. Querendo ou não, esse discurso, ele, não que o Platão tivesse intenção disso, assim, eu vou defender essas ideias porque eu odeio a ciência e eu vou atravancar a ciência moderna lá na frente. Vou morrer aqui no século III a.C., mas lá na frente eu vou atrapalhar a ciência. Não era o plano dele. Era o pensamento dele, era o desenvolvimento dele, filosófico dele. Era a cabeça do Platão. E a gente tem que entender que era assim que ele pensava. E tem um porquê desse e ele tem uma importância também para a filosofia do modo que ele pensa. Mas, querendo ou não, essa influência dessas ideias essencialistas do Platão vão chegar então até a Idade Média. E essa influência do pensamento platônico, de certa maneira, realmente vai fazer com que o conhecimento científico ele tenha um pouco de obstáculo, um pouco de atrito mesmo, para avançar tecnologicamente. E aí o que entra o Galileu. O Galileu é um dos autores que vai vai tentar romper com essa visão essencialista. É um dos primeiros autores que vai tentar usar, de fato, a ciência para compreender os fenômenos da natureza. Então, por isso que nós fizemos todo esse resgate para daí a gente falar do Galileu mais adiante.